Busque a verdade. Comentarista Wilson dos Santos. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. João 17, verso 17. Olá, sejam bem-vindos ao canal Esperança em Deus. Assistam o vídeo até o final. Dê o seu like. Inscrevam-se e ativem o sininho. Senhor nosso Deus, somos gratos a Ti pela bondade e pela misericórdia que tens para conosco. E esperamos em Ti que o Senhor nos ilumine com o Teu Santo Espírito, para que possamos crescer para a honra e glória do Teu Santo nome. Para que possamos estar preparados para o grande dia da Tua volta. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Durante séculos, a Bíblia foi colocada em dúvida e descartada, mas a palavra de Deus continuou viva. É sempre assim. Alguém se opõe à luz da verdade para manter o povo nas trevas da ignorância. João capítulo 1, versículo 1 a 10. Deus enviou um profeta nos dias de Jesus, João Batista. Ele foi o preparador do caminho da verdadeira luz que veio ao mundo. O Senhor Criador do universo, mas o mundo não o conheceu. Ele esteve sempre com Deus e era também Deus. Ele esteve sempre com Deus e era também Deus. Porque muitos não querem que a luz da palavra de Deus brilhe sobre eles. Por que muitos não querem que a luz da palavra de Deus brilhe sobre eles? João 3, 17 a 21. Aqui temos o texto bíblico, né? Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz para que as suas obras más não sejam manifestas. E assim os amantes dos prazeres do pecado são mergulhados nas trevas espirituais, porque não conhecem o verdadeiro caminho, que os conduz para o reino de Deus. A principal obra do diabo é cegar ou obscurecer a mente das pessoas. O reino de Satanás é de trevas. O único meio de perceber e se livrar dos métodos e enganos diabólicos é o exame das Escrituras sagradas. As mesmas apresentam o Senhor Jesus como o coração do Evangelho. A essência da mensagem do Novo Testamento é a vida, morte e ressurreição de Jesus. As Escrituras testificam dele, lá em João, capítulo 5, versículo 39. Quem buscar e encontrar as verdades nas Escrituras, precisam viver essas verdades e defendê-las. A luz precisa brilhar nas trevas da ignorância, quando a pessoa... Então é sempre assim, quando as pessoas se rebelam contra as orientações de Deus, então as
essa pessoa, porque Deus não se deixa zombar. As pessoas precisam ter consciência do trabalho que estão fazendo para Deus, não usando coisas que venham a escandalizar a obra de Deus. Outro exemplo, os filhos do sumo sacerdote Eli não levavam a sério as coisas espirituais. E nós encontramos esse relato em 1 Samuel, do capítulo 2, versículo 12 a 17. Em alguns sacrifícios de animais, é claro que o sacerdote poderia comer da carne, e assim, simbolicamente, levaria o pecado, né, das pessoas que ofertavam aqueles animais. Eles teriam que seguir as orientações prescritas, e os escândalos deles levou o povo a desprezar os trabalhos realizados ali no santuário. Quando William Tyndale foi julgado por sua fé, lhe perguntaram quem o ajudou a espalhar a Bíblia. Ele respondeu: foi o bispo de Durham. Os juízes ficaram abismados. Tyndale explicou para eles que o bispo havia comprado as Bíblias para depois queimá-las. Deus sempre teve homens corajosos, compromissados em defender sua palavra. Sem dúvida, Deus está de olho nessas ovelhas, e no momento certo, elas ouvirão a voz do bom pastor e desligarão dessas amarras. Os erros dos profetas adoradores vêm se estendendo por séculos. Temos vários exemplos. O caso de Nadab e Abiú, levando fogo estranho para dentro do santuário. Levítico 10, versículo 11 a 2. Nadab e Abiú, filhos de Arão, colocaram brasas em seus incensários e as salpicaram com incenso. Com isso trouxeram fogo estranho diante do Senhor, diferente do que ele havia ordenado. Por isso, fogo saiu da presença do Senhor e os devorou, e eles morreram diante do Senhor. Os filhos de Arão eram sacerdotes, mesmo recebendo instruções de como fazer os serviços rituais do santuário, eles decidiram fazer o contrário. Muitos têm levado fogo estranho para dentro da igreja, né? Levado música mundana para dentro da igreja, simplesmente só trocam a letra da música e para atrair jovens para a igreja. Isso é um grande erro, como ouvimos o pastor pregando, o pastor adventista. Ele falou sabiamente, é verdadeiro o que ele falou, que a música do mundo tem que ficar lá mesmo, lá nas boates, os rocks, os concertos de rock tem que ficar de onde eles saíram, mas não ser levado para dentro da igreja. As músicas pop, né? Hoje cantoras cantam música pop, e com o intuito de ganhar dinheiro e também o intuito de tornar o culto da igreja interessante. Mas quem torna o culto da igreja importante é o Espírito Santo. É quando as almas são convertidas ao Evangelho, quando as pessoas mudam de vida, passam a obedecer às leis de Deus, não transgredir as leis de Deus. Porque a Bíblia diz: aquele que transgride a lei, até a oração deles são abomináveis. É música, é tudo. Se a pessoa transgride a lei, a oração, a pregação, tudo é abominável, porque ele está transgredindo a lei. Ele não vive de acordo com os princípios da lei de Deus. Então, não deve ser levado a sério, porque eles falam, mas não fazem. É como se fossem os fariseus do passado. Eles não cumprem as leis de Deus. E quem disse foi o próprio Jesus. Falou: eles atam fardo pesado para as pessoas, eles mesmos não querem nem movê-los.
né? Então, a intenção minha em meus vídeos não é condenar tais pessoas, mas ensiná-las que a verdadeira obediência no Evangelho é seguir o que Deus falou, é ouvir a voz do Espírito Santo, dizendo para eles assim, olha, esse caminho está errado, não é por aí. E eles obedeceram o caminho, seguir as orientações da palavra de Deus. Nem são minhas palavras, mas a palavra de Deus. Aqueles que têm a Bíblia, ele vai encontrar a direção certa. É só seguir por ele. Ele nos diz que eu sou o caminho. É só seguir pelo caminho. Ali vai encontrar a verdade. E encontrando a verdade, eles vão ter a vida eterna. Que também Jesus é a vida eterna. Porque sem Jesus ninguém vai estar no céu, sem ele. Então é por isso que nós temos que abandonar todas as nossas ilusões, as nossas vaidades, porque o coração do homem é vaidoso. Ele gosta de fantasia, gosta de emoções fortes e acha que isso é um fervor a Deus. É claro que todos nós precisamos ter um pouco de emoção mesmo. Tem que ter emoção, tem que ter alegria, né? Mas nunca isso pode substituir o verdadeiro fervor. O verdadeiro fervor vem por meio do Espírito Santo. E ele vem quando a pessoa está disposto a ouvir as orientações de Deus para a vida dele, né? Dessa pessoa. E assim estará seguindo pelo caminho que vai levar à vitória. Se não seguir, será derrotado no final. Porque todos nós vamos ter que comparecer diante de Deus, vamos prestar conta daquilo que Deus colocou nas nossas mãos, os talentos, né? Fala lá, se nós enterrarmos os talentos, né? Então Deus vai pedir conta disso aí, de tudo que nós deixamos de fazer e que nós procuramos atrapalhar também. Se nós procuramos atrapalhar a obra de Deus, nós vamos ter que dar conta a Deus por causa disso. Às vezes, por causa do nosso orgulho, da nossa vaidade, deixamos de obedecer o que Deus manda, como aconteceu lá com os dois filhos, né, de Arão e os dois filhos de Eli, que eles foram mortos porque eles obedeceram a Deus, né? Eles tiveram a oportunidade de seguir no caminho certo, mas preferiram trilhar o caminho de pecado, né? E foram receber o salário. O salário do pecado é a morte. O que aconteceu com eles, que não vem acontecer conosco. Então nós somos chamados para brilhar como luz nesses últimos dias, porque o tempo está próximo. Nós não podemos perder tempo, né? As coisas estão acontecendo, os sinais já estão se cumprindo, né? Por todo lado, sinais da volta de Jesus, violência por toda parte. Então, isso deveria abrir os nossos olhos, né? E prestar a Deus uma verdadeira adoração como Ele merece, que Ele é o Criador do universo, né? E o caminho certo é o Senhor Jesus. Os outros caminhos levam à morte eterna. Devemos evitar passar por esse caminho. Essa mensagem é uma advertência. Não vale a pena perder o que Deus tem preparado para cada um de nós, por causa das ilusões do mundo. Então é melhor você viver eternamente junto com o Senhor Jesus por toda a eternidade, né? Gozamos da felicidade eterna. Então eu peço para você estar no caminho certo. Mas você vai inscrever no canal, né? Vai clicar aí no sininho e vai também compartilhar essa mensagem para que outras pessoas possam também participar do reino de Deus também. Isso é muito importante. Agradeço a você e vamos continuar esse trabalho para frente, até o dia que Deus dizer, pronto, não precisa pregar mais. Aí tudo bem, aí muito bom. Até breve, se Deus quiser, e aguardo você novamente. Tchau. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho único, para que todo que nele crê
não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16.